Então hoje nós vamos ter o nosso seminário sobre o fruto do Espírito, na terceira parte, falando dos últimos 3 frutos que não falamos ainda, que são fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23, onde nós usamos como base, fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você andar nesse mover, nesse fruto, não há nenhuma lei que possa condenar você, que condene você. Então você não tem nada que o inimigo possa pegar na sua vida. Vamos lá. Nesse último seminário, vamos falar de virtudes que ajudam você a ter uma vida melhor. Preste atenção. Que bênção que é esses 3 frutos do Espírito, né? Fidelidade. Deuteronômio 7, verso 9, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações daqueles aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então veja, o exemplo de fidelidade é o próprio Deus. Uau! Que exemplo, hein? Deus é fiel e ele já chega na lata. Olha, eu sou fiel, eu guardo a minha aliança com vocês até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então veja, Deus dá um exemplo, porque a fidelidade é uma característica da pessoa que é fiel. Ela é uma pessoa que assume compromissos. Essa é a base da definição de fidelidade. Mas nós vamos descrever melhor, porque às vezes a pessoa não entende exatamente a palavra fidelidade. Se você não entende o conceito, é mais difícil aplicar na vida. Então, o que é fidelidade, né? Primeiro, é a constância em cumprir compromissos assumidos. O que significa isso? É a virtude de você honrar a palavra, contratos, prazos. Você honra, você marcou tal hora, é tal hora. Você assinou um contrato, você cumpre. Você deu uma palavra, você faz. Sem que ninguém tenha que ficar cobrando, lembrando, pedindo. É um compromisso. Você cumpre os compromissos. É uma constância, uma pessoa que sempre cumpre os compromissos. Dizemos que essa pessoa, ela é confiável, é uma pessoa garantida. É uma pessoa que tem palavra. Isso é fidelidade. E aí você já vai pensando na sua vida, se você é fiel ou se você precisa dar uma melhorada nos seus compromissos, na sua palavra, não é? Segundo, essa definição também usa a palavra dedicação e respeito ao outro. Então veja, é uma pessoa que demonstra respeito. Por quê? Porque ela se esforça para cumprir fielmente e com detalhes tudo que foi combinado. Quando a pessoa faz isso, ela está demonstrando para mim respeito. Ela está demonstrando que ela me respeita. A gente combinou uma coisa, ela faz direitinho, conforme os detalhes, tudo que foi combinado. Não é uma pessoa que muda o combinado sem falar. Então nós dizemos que essa pessoa é uma pessoa de confiança. É aquela que você deixa a chave da sua casa na mão dela e você fica em paz, você fica tranquilo. Não é? Porque ela não mexe em nada, ela vai fazer tudo conforme combinado, com detalhes, né? Se quebrou uma coisinha ali, ela vai te falar, olha, teve esse probleminha aqui, né? Terceiro, é uma pessoa que respeita os princípios de honra e bom comportamento. Essa é uma pessoa fiel, uma pessoa que respeita você. É uma pessoa que não vai te deixar, não vai te causar vergonha, não vai te deixar numa situação constrangedora, né? É uma pessoa que a gente diz que ela tem boa reputação, ela é leal, né? Porque ela não te coloca em situação complicada, porque ela respeita, ela te honra, né? E por último, né, no texto, Deus fala que ele não muda, que passam 1000 gerações e ele está lá, fiel aos seus contratos, alianças, pactos. Então nós temos que amar a Deus e guardar os mandamentos, porque Ele é fiel, Ele não vai descumprir, Ele não vai quebrar o pacto. Amém?
Eu queria contar para vocês um episódio sobre fidelidade que foi essa semana. Estava lendo um livro, né, sobre a biografia daquele jogador de tênis, Rafael Nadal, que é um dos melhores do mundo, tem quase 100 títulos no circuito oficial. Ele hoje é o número 2 do mundo, já foi número 1 do mundo algumas vezes. É multimilionário, é uma pessoa que é um dos maiores jogadores da história, já é, né? E na biografia, os jogadores adversários dizem que ele nunca falou mal de nenhum adversário. Olha que interessante, que bacana. Então você veja a fidelidade, a lealdade aos companheiros, né? Aos seus colegas de profissão, mesmo sendo adversários. Nunca falou mal de ninguém. Nunca quebrou uma raquete na quadra, como a gente vê muitos fazendo, né? Então, os próprios jogadores falam que por isso confiam nele, porque ele nunca falou mal de ninguém e ele não tem inimigos. Então veja, que bacana, quando a pessoa é fiel, quando ela é leal, né? As pessoas veem, olha, esse cara você pode confiar, essa pessoa é uma pessoa de palavra, essa pessoa, se você combinou, ela cumpre, é uma pessoa garantida, é uma pessoa confiável, né? Então a Bíblia fala que Deus é confiável. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. E Ele quer que a gente aprenda com Ele. Por isso que na Bíblia Ele não dá exemplo de outro, Ele dá exemplo dele. Fala, Deus é fiel. Então siga Ele mesmo, né? Segundo, vamos falar de mansidão, ok? Mansidão, em 1 Timóteo 6, verso 11, diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, persegue a mansidão, procura ser um homem manso. A palavra manso e mansidão aparecem na Bíblia 30 vezes, referindo sempre a homens de Deus, pessoas que são exemplo, né? E vemos que então ser manso, né, a tradução, a definição, o significado, é ser humilde, ser gentil, ser sossegado, ser pacato, ser da paz, né? Tranquilo. Tem uma tradução que diz até que é ser amansado. Eu achei interessante isso, porque veja, quando você nasce, né, nasce um bebê, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é chorar e gritar, né? E chora e grita, e tá com fome chora, e tá incomodado chora, né? E tem até aquele ditado, quem não chora não mama, né? Mas ali nós vamos crescendo e há necessidade, conforme a gente cresce, da gente amansar. Tem gente que não amansou até hoje, gente. Tem gente que é onça, até hoje não amansou, né? Então, a gente precisa aprender a ser manso, né? Uma coisa que você vai desenvolver com a vida. Você não nasce manso, não. Não fica achando assim, tal pessoa é o jeito dela. Não, você pode ser manso se você quiser, né? Quais são as recompensas de ser manso, né? Isaías 61, verso 1 diz que Jesus foi ungido para pregar as boas novas aos mansos. Olha só, então são pessoas que Jesus procura, Deus procura. No Sermão da Montanha, Mateus 5, verso 5, Jesus citou o Salmo 37, 11, dizendo assim, que os mansos herdarão a terra. Olha que bacana. Isaías 29, 19 diz que os mansos terão cada vez mais alegria, gozo no Senhor. Então veja, ser manso não é a pessoa que não reage, uma pessoa que se omite, uma pessoa fraca. Muito longe disso. Ser manso é a pessoa mais forte, que ela podia reagir, mas escolhe não reagir. É a pessoa que podia fazer uma bobagem, mas não faz. A pessoa sábia. Mas a mansidão é um objetivo a ser alcançado e tem uma grande recompensa, né? Os mansos herdarão a terra, os mansos serão cheios de alegria no Senhor, os mansos são aqueles que Jesus procura para pregar as boas novas. Olha que maravilha, né? E aí, você é gentil, você é pacato, você é uma pessoa tranquila ou é uma pessoa briguenta, que caça confusão, que mexe com os outros? Como é que você é? Pensa aí, depois você me fala, amém? Terceiro, domínio próprio. Amados, em Gálatas 5:23 fala domínio próprio, ele aparece em outros lugares na Bíblia.
e a palavra enkrateia, em grego, que significa temperança, continência, autocontrole. Pensa nisso, autocontrole. Não é Deus que te dá o dom, não é Deus que vai mexer os seus braços, suas pernas. Autocontrole é você que se controla. Muitas pessoas chegam para nós, até dentro da igreja, e falam: é meu jeito, minha família é assim. Isso não existe, esse negócio de meu gênio. Você vai ter o gênio que você quiser ter. Se você quiser ter domínio próprio, você vai ter. Nós acabamos de falar de mansidão, que tem que ser perseguida, tem que ser aprendida, tem que ser buscado com toda a sua força, né? Então, quando nós falamos aqui, gente, de domínio próprio, vamos abaixar as muralhas de resistência e vamos aprender com Deus como chegar lá. Não é? Não vamos falar que nós não temos, nem sabemos, nós vamos chegar lá. Então, domínio próprio, autocontrole, temperança, continência, significa ser moderado, ser uma pessoa controlada no consumo de bebidas, comida e dinheiro. Isso está escrito no dicionário, está escrito na tradução, está escrito na interpretação do significado da palavra. O domínio próprio é algo que você exerce. É você dizer não para você mesmo. E isso, amados, é muito importante, porque Deus te deu essa capacidade. Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele, quando estava no Getsemane, ele orou e falou: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero fazer isso, vai ser ruim, vai ser doloroso. Mas ele disse: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Em vários momentos Jesus falou: olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. O que é isso? Quando ele diz: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O que é negar-se a si mesmo? É quando você tem domínio próprio. Então, amados, domínio próprio, eu creio que ficou para o final, porque talvez seja mais importante. Porque isso determina muita coisa na sua vida. As pessoas que não têm domínio próprio, elas têm problemas graves. Vou dar aqui 2 exemplos que a Bíblia deixa claro 2 coisas que você precisa ter domínio próprio para conseguir. 2 coisas fundamentais para você ir para o céu e para você ter uma vida de vitória. Primeiro, dominar sobre o pecado. Coríntios 10:13 fala que não veio sobre nós tentação que não humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação nos dá o poder de escape. Esse poder de escape é domínio próprio. É você escapar, você decide sair fora. Então, o domínio próprio, em primeiro lugar, ele nos ajuda a dominar sobre o pecado. Ok? Gênesis 4, 6 e 7, versos 6 e 7, diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de levantar o seu semblante? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti está o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Que palavra incrível, né? O que aconteceu com Caim? Não dominou. Ele deixou o pecado, a raiva, a inveja, todos os sentimentos ruins dominarem ele. E ele foi, e todos sabemos a história, matou seu irmão. Ele planejou, ele pensou, ele maquinou, convidou o irmão para ir para o campo, já sabia o lugar, não tinha ninguém olhando, já tinha pedras. Ele foi lá, distraiu o irmão, mandou ele olhar a paisagem. Pá. Que coisa terrível, que coisa terrível. Porque faltou a ele domínio próprio. E aqui, amados, o domínio próprio tem que ser exercitado, senão uma pessoa cai facilmente no pecado. E a pessoa que já caiu uma vez, ela precisa dominar demais, porque na hora que nós temos, isso é uma revelação que Deus me deu, eu já falei algumas vezes na igreja, a hora que nós temos uma crise, principalmente crise emocional, nós temos uma forte tendência a voltar ao último pecado. O
que é o último pecado? É aquele pecado principal que você tinha antes de converter-se a Jesus. Por exemplo, se a pessoa vivia com drogas, se a pessoa vivia na prostituição, se a pessoa vivia uma vida de violência, procurando festas e lugares para bater nos outros. Quando essa pessoa se converte, ela se controla. Mas quando vem uma crise emocional, uma frustração, uma situação adversa, se essa pessoa não se controlar, ela vai ter uma forte inclinação a fazer o que fazia antes. Então, se era prostituição, vai cair no adultério. Se era drogas, vai procurar drogas de novo. Se era bebida, vai encher a cara de novo. Por que, amados? Porque falta o domínio próprio. Muitas vezes, a gente acha que é demônio, mas nem sempre é demônio. Veja só, Deus não falou para Caim, olha, eu vou expulsar o demônio de você. Percebe? Percebe que Deus não falou isso? Foi Deus que falou com Caim. Deus não falou para Caim, ó, tem um demônio aí de homicídio querendo levar você a matar seu irmão. Tem um demônio de inveja te pegando aí. Tem um demônio de rebelião afastando você de mim. Deus não falou nada disso para Caim. Deus não falou nada de demônio. O que Deus falou para Caim? O pecado está batendo na sua porta. Você tem que dominá-lo. Você tem que exercer seu domínio próprio. Então aqui, amados, nós temos um ponto importante aqui. Porque muita gente, para não ter que falar não, para não ter que se esforçar, coloca a culpa no demônio. E o demônio está dizendo assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Amém? As pessoas que não exercitam o fruto do Espírito, o domínio próprio, são presas fáceis. E acontece de não conseguir se libertar facilmente das garras do diabo. Então, uma vez que a pessoa caiu no pecado e consolidou aquele pecado, aí sim, demônios aproveitam a circunstância. E se essa pessoa ela não tem o fruto do Espírito, não exercita esse autocontrole, ela tem dificuldade de sair daquela situação. Então a gente vê às vezes pessoas presas no mesmo pecado, no mesmo problema por muitos anos. E não é demônio, gente. É a pessoa que tem que se levantar e falar não. Amém? Ela tem que aprender a falar não. Ela tem que conseguir falar não. Porque a pessoa é um adulto, uma mulher adulta, um homem adulto. Uma pessoa que você... Como é que você vai ficar carregando no colo o dia inteiro? Você vira as costas, ela vai, pum, cai. Né? Amém? Mas Deus dá a vitória. Se você quiser realmente for fiel e buscar a Deus, Deus vai te dar a vitória, Ele vai te dar o escape. Amém? Ele vai te ajudar a restaurar seu domínio próprio. A segunda situação que a Bíblia deixa claro a necessidade do domínio próprio é para que você tenha domínio sobre o seu destino. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia fala em 1 Coríntios 9, de 24 a 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O que está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que a nossa vida é uma corrida, é uma jornada, é um caminhar diário com Deus, com as coisas que acontecem nesse mundo. E Ele está dizendo que nós temos que nos dominar, ter domínio próprio em todas as coisas. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ou seja, você tem que ter domínio próprio no seu trabalho, você tem que ter domínio próprio sobre suas emoções, domínio próprio no sua escola, onde você estuda, domínio próprio com a sua vizinhança, no seu ministério, lidando com pessoas na igreja. Veja, e ele fala, correi de tal maneira que você alcance seus objetivos, que você vença. Deus quer que a gente vença, mas para realizar nossos sonhos, para alcançar nossos objetivos, para cumprir nossa missão, nós precisamos de domínio próprio. Porque aqueles que não têm domínio próprio não conseguem vencer. São derrotados no meio do caminho. São pessoas que não conseguem falar não.
ficam presas às vezes a um relacionamento durante anos, um relacionamento abusivo, um relacionamento doente, e aquela pessoa definha e ela perde a oportunidade de construir uma família, de ser feliz. Pessoas que ficam debaixo da opressão de um trabalho, de um chefe, de um patrão, que tratam mal, xinga, grita, até fala palavrão, até bate, até às vezes agride a pessoa, mas a pessoa não consegue sair dali, porque ela não consegue dizer não, ela não exerce o seu domínio próprio. E muitas vezes pessoas muito abençoadas e de Deus perdem grandes oportunidades por não conseguir exercer o domínio próprio. Mas você vai conseguir, porque o Senhor está dizendo para você, está ensinando para você, e você está despertando para o seu potencial, para a sua capacidade de vencer. Finalizando, o último tópico. Você pode me perguntar, então, como é que eu faço para ter esses frutos do Espírito na minha vida? Eu vou falar sobre o mover de Deus na vida de Moisés. O Senhor me levou a esse texto e eu fiquei tão feliz, tão emocionado, porque é um texto incrível, fala exatamente o nosso seminário, e eu jamais imaginei que fosse algo tão perfeito, tão abençoado. E a gente vê que o Antigo Testamento fala com o Novo, e a Bíblia toda ela é equilibrada, ela tem uma ligação espiritual, sobrenatural em cada tópico, em cada livro, em cada parte. Veja, Moisés é considerado o maior profeta e líder de Israel e do Antigo Testamento. Mas ele não começou bem, seus dias foram ruins no início. Veja só, em Êxodo 2, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu um egípcio que feria um hebreu entre os seus irmãos. Olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Uau! Este homem inteligente, criado na casa do faraó, um homem que tinha autoridade, um homem sábio, culto, ele não tinha o fruto do Espírito. E é o que nós falamos, a falta do fruto do Espírito destrói uma pessoa, mesmo que ela seja muito talentosa. Ele não tinha fidelidade. Ele matou um egípcio, um guarda, que era da sua família de criação. O faraó tinha colocado guardas, pessoas para cuidar do trabalho, para vigiar o povo. E ele foi lá e matou uma pessoa que provavelmente era um dos guardas que cuidavam dele quando criança. Ele perdeu a cabeça, foi explosivo, não foi manso. Foi igual Pedro, pegou a espada, cortou a orelha do servo do sacerdote. Ele foi lá e matou aquele homem. E ele teve tempo de agir. Ele não teve domínio próprio, como Caim. Deus falou para Caim, você tem que dominar isso, Caim. Mas não, Moisés não se preocupou em tomar outra atitude. Ele podia tomar qualquer atitude, ele tinha autoridade, ele podia fazer qualquer coisa, chamar o egípcio, mandar xingar o egípcio, tirar o egípcio dali, ele podia fazer qualquer coisa. E foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro e matou o egípcio, escondeu debaixo da areia. Mas isso não ficou assim, ficaram sabendo. E ali ele teve que fugir do Egito, e Moisés ficou 40 anos fora do Egito. E Deus o levou para uma terra chamada Midian, uma terra além do deserto, uma terra chamada Midian, que em hebraico significa contenda. Presta atenção nisso. Deus tirou Moisés daquele lugar e levou-o a ter um confronto, um enfrentamento com o seu próprio temperamento, lá na terra da contenda. Ele teve uma contenda. Ele teve que encontrar-se com o seu próprio temperamento ruim, doente, problemático, e teve que lidar com isso. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente tenha uma contenda com o nosso próprio temperamento. Muitas pessoas falam, meu jeito, meu gênio, não é nada disso. Você tem que mudar o seu jeito, o seu gênio, o seu comportamento, porque o Senhor te deu todas as ferramentas, o Espírito Santo, o poder de Deus, a fé, a ajuda de Jesus. Mas nós temos que engajar nessa guerra, nessa batalha, nessa missão de mudar o temperamento para que tenhamos o fruto do Espírito. E Moisés entrou nessa guerra, sem querer.
sem saber, Deus o levou para a terra da contenda em Midian. Chegando lá em Midian, ele foi acolhido pelo sacerdote de Midian, um homem chamado Jetro, que em hebraico significa amigo de Deus. Jetro, sacerdote, ensinou Moisés a ser amigo de Deus. E ali ele aprendeu a primeira lição, aprendeu a ser fiel. Segunda lição, ele se casou com Zípora, uma das 7 filhas de Jetro. E essa moça Zípora, em hebraico, significa passarinho. Que coisa incrível. Deus colocou um homem explosivo, agressivo, violento, assassino, para viver dia e noite ao lado de um passarinho. E essa mulher, com sua gentileza, com sua candura, com sua bondade, ensinou Moisés a ser manso. E dali ele teve a segunda lição. Ele aprendeu a ser manso com sua esposa Zípora. E Moisés foi cuidar das ovelhas. O trabalho que eles tinham eram pastores. Seu sogro, Jetro, colocou para cuidar do seu rebanho. E lá cuidando de ovelhas, sabemos que as ovelhas são extremamente teimosas, difíceis. Jesus mesmo falou que eu vim para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ele conta a parábola de uma ovelha que havia sumido e se perdido. Então nós vemos que Moisés teve que lidar com ovelhas teimosas, fujonas, perdidas. E com esse tanto de trabalho, essa extensa atividade que ele teve, ele aprendeu a dar prioridade, tomar decisões, se sacrificar, e ele aprendeu a terceira lição, ter domínio próprio. Amados, quando Moisés voltou para o Egito, era outro homem. Ele era um homem que tinha fidelidade. Ele era fiel a Deus. Ele aprendeu a ser amigo de Deus. Ele era um homem manso, mais manso que todos na terra. E ele era um homem que tinha domínio próprio. E aqui nós vemos tudo isso em Números 12, de 1 a 8. E eu fiquei muito emocionado porque Deus me levou a esse texto de uma maneira sensacional. Jamais eu imaginava que tinha um texto tão perfeito para encaixar nesse seminário. Jamais eu imaginei que Deus fosse nos levar para esse caminho. E eu sei que Deus está falando isso porque Ele quer transformar esse seminário numa ministração sobre sua vida. Para que você trabalhe o seu temperamento e desenvolva o fruto do Espírito na sua vida. Números 12, de 1 a 8, diz assim: Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, os irmãos dele, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Veja bem, primeira parte. Eles se levantaram contra Moisés. Não viram tudo o que ele fez por eles. Antes, foram lá e criticaram Moisés. Desqualificaram ele como líder. Humilharam sua mulher, Zípora, falando que ela não servia para ser sua esposa. Que humilhação, que situação horrível que eles criaram contra Moisés, o acusando, o desqualificando, humilhando na frente de todo o povo. E Moisés, aquele explosivo, agora, com domínio próprio, não falou nada, não se defendeu. Ficou em paz. Amados, ele tinha domínio próprio. Deus ouviu e a Bíblia diz, ora, Moisés era um homem muito manso, o mais manso que todos os homens que havia na terra. Que coisa linda Deus falando isso. Aquele homem explosivo se tornou no mais manso da terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da congregação, da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e os dois acudiram. E então disse, ouvi agora as minhas palavras. Presta atenção. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele em visão. Em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não em enigmas, porque ele contempla a face do Senhor. Olha que coisa incrível. Deus mostrou que Moisés tinha domínio próprio. Deus falou claramente que ele era o homem mais manso da terra. E Deus falou a todos que estava abençoando Moisés, porque ele era fiel em toda a sua casa. Moisés aprendeu as 3 lições lá na terra da contenda.
E eu quero concluir falando sobre isso. Todo cristão deve manifestar o fruto do Espírito. Nem que seja necessário você ir a Midian e ter um encontro, um confronto, uma contenda com o seu próprio temperamento. Deus quer transformar seu temperamento. Não existe esse negócio de que você é esse temperamento ou é aquele, vai ficar a vida inteira assim. Não, não existe isso. Existem pessoas mais expansivas, pessoas mais resguardadas, isso é normal. Mas você não pode abrir mão do fruto do Espírito. Todos nós, todos cristãos e cristãs, devem ter amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, longanimidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém te condena, ninguém te reprova. E o Senhor quer abençoar a sua vida. Entre em contato com o seu temperamento. Busque em Deus vencer as lutas, dificuldades e conseguir formar em você uma nova identidade, o fruto do Espírito. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.